Vamos então começar o capítulo 9, intervenção dos espíritos no mundo corporal. Nós vamos começar o item penetrabilidade dos espíritos em nosso pensamento. Estamos na questão 456. Os espíritos veem tudo o que fazemos? Podem vê-lo, uma vez que estáis continuamente cercados por eles, mas cada um só vê as coisas para as quais dirige sua atenção. Das que eles são indiferentes, eles não se ocupam. O que eles estão colocando aqui? Só prestam atenção naquilo que é interesse. Eles veem o que nós estamos fazendo e quando nós estamos em afinidade com eles, em sintonia, eles vão prestar mais atenção, vão tentar influenciar mais. Seja para o bem, seja para o mal. É uma questão de sintonia, é uma questão do nosso desejo, né? Daquilo que nós estamos ali realizando ou fazendo. Os espíritos podem conhecer nossos mais secretos pensamentos? Muitas vezes eles sabem o que gostariam de esconder de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos lhe podem ser dissimulados. É a questão da afinidade. Como nós nos comunicamos por pensamento, nós somos espíritos, nos comunicamos por pensamento com encarnados e com espíritos. No caso de encarnados, nós precisamos verbalizar, porque são poucos os casos dos encarnados que conseguem conversar telepaticamente. No caso dos espíritos, estejamos nós no mundo espiritual, estejamos nós encarnados, nós vamos sempre nos comunicar com os iguais a nós, porque somos espíritos, por pensamento. Então nós não temos como esconder absolutamente nada daqueles espíritos que estão afinizados, estão na mesma sintonia que nós estamos. Não existe hipocrisia, não existe máscara. Nós sempre nos apresentamos como somos e os nossos pensamentos são claros, límpidos para aqueles que estão na mesma sintonia que nós e os superiores. Aqueles que são superiores podem ver os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, né? Como nós podemos ver dos que são inferiores a nós. Os superiores não. É sempre assim, iguais e inferior a gente vai ter acesso. Superior não. Sendo assim, seria mais fácil esconder algo de uma pessoa viva do que tentarmos escondê-lo dessa mesma pessoa após sua morte? Certamente. E quando pensais estar bem escondido, muitas vezes tendes ao vosso redor uma infinidade de espíritos que vos observam. Aí nós vamos lembrar de Paulo, né? Quando ele fala sobre a nuvem de testemunhas. Nós estamos sempre rodeados de uma nuvem de testemunhas. Nós temos o nosso condomínio à nossa volta, nós estamos sempre com testemunhas à nossa volta. O que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e que nos observam? Depende. Os espíritos levianos riem das pequenas intrigas que eles vos provocam e zombam de vossas inquietações. Os espíritos sérios lamentam vossos reveses e se esforçam para ajudar. Eles se esforçam para nos ajudar a nos melhorar. Eles não vão nos ajudar e não vão naquilo que nós temos que fazer, nem vão fazer nada por nós. Eles vão nos ajudar a, digamos assim, fortalecer os bons sentimentos, fortalecer a nossa vontade ali, olha, estou querendo estudar, então eles vão nos ajudar a estudar, vão nos ajudar a melhorar. E os zombeteiros, que estão ali provocando intriga, confusão, vão se divertir quando vê a casa pegando fogo. Que é isso que eles querem, intriga, confusão, briga, discórdia, e aí eles riem, eles se divertem, porque é isso que eles querem. Então vamos dar uma olhadinha aqui, só para complementar, antes de passarmos para outro tópico, quando nós estudamos o mundo normal primitivo, que é a questão 84, onde eles perguntam, os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Eles explicam, sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Vamos sempre lembrar, nós somos espíritos. Qual dos dois, o mundo espírita, ou é o mundo espiritual, ou o mundo corporal, é o principal na ordem das coisas? E eles explicam, o mundo espírita ou espiritual, ele é pré-existente e sobrevive a tudo.
Aí, o mundo corporal poderia deixar de existir ou jamais ter existido sem alterar a essência do mundo espiritual? Sim, eles são independentes, no entanto, sua correlação é incessante, pois reagem incessantemente um ao outro. Por que eu estou relendo essa questão 84, 85 e 86? Para nós lembrarmos que nossa verdadeira vida é no mundo espiritual, nós somos espírito. Então, como ele está dizendo aqui, se não existisse a Terra, nós estaríamos estudando num outro lugar, num outro orbe, não faria nenhuma diferença para nós, porque somos espírito e nós, desde que fomos criados, a nossa trajetória é sair da ignorância, não saber nada, para partirmos para a angelitude, onde nós vamos ter total conhecimento e purificação dos nossos pensamentos, sentimentos, emoções. E agora nós vamos passar para o outro item, influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e ações. A questão 459, que acho que é uma das questões mais conhecidas, mais falada, mais divulgada entre os espíritas, né? Os espíritos influem em nossos pensamentos e ações? Resposta, né? Muito conhecida. Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que muitas vezes são eles que vos dirigem. Então aqui nós temos que entender que eles nos dirigem dentro da nossa vontade, dentro do nosso desejo, né? Dentro das nossas intenções, né? Porque nós não podemos usar essa questão 459 como desculpismo. Ah, não, eu fui influenciado, como está lá na 459, eles vos influenciam, às vezes eles vos dirigem. Não, nós temos livre-arbítrio, né? E nosso livre-arbítrio nos dá o direito das escolhas. Por isso que a gente não pode ler a questão 459, se referir à questão 459, sem olhar a 467. Porque é importante que a gente linke uma na outra, porque nós vamos ver na 467. Pode se escapar, né, se livrar da influência dos espíritos que nos induzem ao mal? Sim, pois tais espíritos só se prendem àqueles que os solicitam pelos desejos ou que os atraem por seus pensamentos. Então os espíritos só estão presos porque nós os chamamos, nós os atraímos pelos nossos desejos, nós os atraímos pela similaridade de intenções, de gostos, né, pelo álcool, pela bebida, ou no caso dos bons espíritos, pelo estudo, pela vontade de se reformar, pelo aprendizado, pela fraternidade, pela empatia. Nós atraímos, né, os iguais, nós atraímos os espíritos afins e eles vão nos influenciar. E aí nosso livre-arbítrio nós vamos escolher qual é o caminho. Aquela história do desenhinho, ela é uma coisa interessante, porque as coisas acontecem mais ou menos assim. Se nós temos um irmãozinho instigante ali que está querendo fazer, não, vai lá, briga, discute, está ali fomentando, nós temos também nós temos o nosso mentor, nós temos os nossos familiares, encarnados e desencarnados que estão ali do nosso lado. Encarnado ou desencarnado, que estão ali do nosso lado. Olha, perdoa, releva, não presta atenção. Vamos ser mais fraternos, vamos ser mais resilientes, não sejamos tão orgulhosos, né? Envaidecidos, vamos baixar a bola. Nós temos encarnados e desencarnados que estão ali nos aconselhando. E o nosso livre-arbítrio está aí. Nós vamos escolher qual é o conselho, qual é o caminho, qual é a minha vontade. Onde está a minha vontade? Onde está o meu desejo? É ali que eu vou caminhar. Então, ele diz, os espíritos vos influenciam muito mais do que imaginais. Influenciam até o ponto que muitas vezes são eles que vos dirigem. Mas para que eles possam nos influenciar e para que eles possam nos dirigir, nós precisamos ter os chamados por sintonia. Estarmos sintonizados com eles na vontade, seja ela boa ou má. Temos pensamentos que nos são próprios e outros que nos são sugeridos? Vossa alma é um espírito que pensa. Vamos lembrar, a alma, espírito encarnado. Onde nós pensamos? No espírito. Nós somos espírito, é o espírito que pensa.
e retransmite para o perispírito, que retransmite para o corpo. Por isso que ele fala que a nossa alma, que é o espírito encarnado, é o espírito que pensa, né? É o espírito que pensa. Não deixeis de considerar que vários pensamentos vos ocorrem ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto e que muitas vezes eles são contraditórios entre si. Pois bem, neles há sempre um pouco de vós e um pouco de nós. O que eles estão colocando? Ele há sempre um pouco de vós, ou seja, vai ter sempre um pouco de nós mesmos. Normalmente os primeiros pensamentos são os nossos, as nossas ideias, né? Os nossos sentimentos que estão ali borbulhando. E um pouco de nós. Nós quem? Espírito, porque é o espírito que está respondendo. Então, em primeiro lugar, somos nós, os nossos pensamentos, as nossas intenções. E é por isso que nós chamamos, por isso... Desculpa, gente. Perdão. Somos nós que chamamos, somos nós que atraímos. E em segundo lugar, vem aqueles que são chamados, aqueles que são atraídos, que vão influenciar. Vão botar lenha na fogueira, ou para o bem ou para o mal. Eu vou repetir. Vossa alma é um espírito que pensa. Não deixeis de considerar que vários pensamentos vos ocorrem ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto e que, muitas vezes, eles são contraditórios entre si. Nós estamos ali dentro de nós pensando coisas boas, pensando coisas ruins. Pois bem, neles há sempre um pouco de vós e um pouco de nós. São os espíritos que estão falando. É isso que vos deixa na incerteza, pois tendes em vós duas ideias que se entrechocam. Então é isso que a gente fica assim, mas será que isso é meu? Será que não é? Mas aí a gente tem que analisar o fundo da influência, o fundo, né, dos pensamentos que estão ali. São bons? Porque se forem coisas boas, se forem coisas construtivas, se forem nossos, ótimo. Se forem soprados, se forem alguma colocação do nosso mentor, da espiritualidade amiga, ótimo também. Se não for uma coisa boa, se for nossa, vamos trabalhar, vamos tratar. Se não for nossa, a gente percebe a vibração não é nossa, vamos orar por esse irmão. Vamos pedir que ele seja auxiliado, que ele seja atendido. Aqueles que trabalham na casa espírita, principalmente os que trabalham em sessão mediúnica, pedir que esse irmão seja levado para casa, para ele ser atendido no dia da sessão, para ele ser auxiliado ali no dia da sessão mediúnica. Como distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Né? Que eu estava falando, ver o conteúdo é o mais importante, porque sejam nossos ou sejam sugeridos, o importante é o conteúdo, a gente ficar com os bons conteúdos e descartarmos os que não forem bons. Eles respondem: quando um pensamento é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, os que ocorrem em primeiro impulso. Que eu estava falando, os nossos pensamentos são os que vêm primeiro. O primeiro impulso é sempre o nosso pensamento. Além disso, essa distinção nem é tanto de vosso interesse. Olha que interessante que eles estão colocando aqui. Essa distinção, se é nosso ou não, não é tanto do nosso interesse. E muitas vezes é útil não saber. Ele está dizendo, não é tanto do vosso interesse, eles falando para nós. Por isso que eu coloquei aqui. Não é tanto do nosso interesse saber se é nosso ou não. Porque se for bom, eu não estou sabendo se é meu ou não, o mérito é meu. E se for ruim, também não estou sabendo se é meu ou não, a dívida é minha. Por mais que eu esteja sendo influenciada, eu permiti, eu chamei, eu estou ali, né, em sintonia, aquilo me compraz. Então, eu serei responsabilizada. Vamos continuar aqui na resposta que eles fazem. Além disso, essa distinção nem é tanto de vosso interesse, e muitas vezes é útil não sabê-la. O homem age mais livremente. Se decide pelo bem, ele o faz com maior boa vontade. Se tomar o caminho do mal, né, se tomar o mau caminho, terá apenas mais responsabilidade. A responsabilidade do seu sentimento, do seu pensamento, de ter chamado o outro, de ter acatado o que o outro estava colocando. Então, apenas mais responsabilidade. Os homens de inteligência e gênio sempre tiram suas ideias de suas
próprias essências? Algumas vezes as ideias vêm do seu próprio espírito, mas muitas vezes são sugeridas por outros espíritos que os julgam capazes de compreendê-las e dignos de transmiti-las. Olha que legal, que interessante que eles estão colocando aqui. Quer dizer, os homens de gênio, aqueles que são elevados, aqueles que já têm uma outra percepção, as ideias são só deles? Aí o que eles estão respondendo? Muitas vezes vem deles, vem do seu próprio espírito, vem deles mesmo, mas muitas vezes são sugeridos por espíritos elevados, né? Por espíritos que estão ali junto com eles, ajudando no trabalho que eles estão fazendo, que os julgam capazes de compreendê-las. Então eles sugerem porque sabem que aquele espírito mais elevado vai entender e os consideram dignas de difundi-las. Então a ideia do outro não tem problema, ele vai colocar para aquele que está ali no mesmo patamar, é um espírito elevado, porque sabe que ele vai entender e vai ficar contente de que seja o outro que esteja difundindo, porque o importante é difundir as boas ideias, né, os bons ensinamentos. Quando os homens não as encontram em si mesmos, apelam para a inspiração. É uma evocação que o fazem sem suspeitar. Então, quando está, por exemplo, um espírito elevado que está ali realizando um trabalho, uma missão, que tem algo muito importante por fazer, quantas vezes a gente vê esse relato? Ele ora, ele entra em prece, ele entra em oração buscando ajuda. E aí ele vai receber a inspiração. É isso que ele está colocando aqui. É uma evocação que fazem sem o suspeitar. Porque na hora da oração, na hora de pedir ajuda para poder realizar aquele trabalho, para poder passar aquele conhecimento, né? Disseminar coisas boas, ele está fazendo ali uma evocação sem perceber. Vai receber, está recebendo essa ajuda. Nós vemos aqui uma colocação do Kardec. Se nos fosse útil poder distinguir claramente nossos próprios pensamentos daqueles que nos são sugeridos, Deus nos teria dado o meio de fazê-lo, assim como nos permite distinguir o dia da noite. Quando uma coisa permanece vaga, é porque assim deve ser para o nosso bem. O que o Kardec está colocando aqui é que é para o nosso bem que as coisas fiquem vagas. Por quê? Porque quando esse pensamento bom está sendo sugerido, nós vamos ali, com o nosso livre-arbítrio escolhê-lo, a nossa pontuação, digamos assim, o nosso bônus ali é maior, porque foi pelo nosso livre-arbítrio. Se nós estivéssemos ali percebendo que é um espírito superior, aí a gente não estaria mais... Então, não seria nossa escolha, seria quase que uma imposição para não nos envergonharmos, né? Então, essa questão que o Kardec coloca, se fosse para a gente conseguir distinguir, Deus teria deixado muito claro como ele deixa para nós o dia e a noite, a separação. Se não tem, é porque para nós é melhor que seja assim. Disse algumas vezes que o primeiro impulso é sempre bom. Isso é verdade? É interessante essa pergunta do Kardec. Ele fala, o primeiro pensamento é sempre bom. Isso é verdade? Olha a resposta. Pode ser bom ou mal, conforme a natureza do espírito encarnado. É o espírito encarnado que vai dar a diferença no primeiro impulso, no primeiro pensamento. Porque se ele for um espírito já com aprendizado, já buscando, já um espírito num outro patamar, o pensamento que vier é daquilo que ele está cheio, né? Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Nós vamos colocar, vamos lembrar de Jesus, onde estiver o teu tesouro, lá estará o teu coração. Então aquilo primeiro que vem é daquilo que ele mais se comprasse, que ele está cheio. Então vai depender do espírito encarnado. Se ele for bom, a primeira coisa que vai vir é uma coisa boa. É isso que eles estão colocando. Por isso que ele diz, pode ser bom ou mal. Depende da natureza do espírito encarnado. Entre aqueles que ouvem as boas inspirações, o primeiro impulso é sempre bom. Aqueles que ouvem as boas inspirações estão trabalhando, por isso a sua vontade é no trabalho do bem, é no trabalho melhor. A primeira coisa que vem, o primeiro impulso, né, vai ser sempre bom. Como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito?
estudai o assunto. Os bons espíritos só aconselham o bem. Cabe a vós distinguir. É o que eu estava falando. Gente, como é que a gente vai saber se aquilo se é uma sugestão de um bom ou mau espírito? É estudando o assunto. É analisando aquilo que nós estamos pensando, que nós estamos achando que está sendo sugerido. É uma coisa boa? É uma coisa pro bem? Vamos pensar assim. Estaria dentro daquilo que Jesus ensinou? Estaria dentro daquilo que nos levaria ao caminho, né, de Jesus? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós só chegaremos a Deus através dele, porque é através do ensinamento dele, da palavra dele, de tudo que ele nos deixou. Então aqueles pensamentos, aquele sentimento, está nesse caminho? Então ele é bom. Vamos ouvi-lo, vamos segui-lo. Seja ele meu, ou seja uma influência, que boa influência, ótimo. É isso que ele está colocando, estudai o assunto. Os bons espíritos só aconselham o bem. Cabe a vós distinguir. Está aí o nosso livre-arbítrio. Com que objetivo os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Para fazer-vos sofrer como eles. Para que estejamos no mesmo patamar que eles. Né? Então, aí, como algumas religiões que querem, né, saem batendo nas portas, saem falando com todo mundo, dando isso, dando papel, dando aquilo, falando, onde vão, chegam sem inconveniência, querem trazer todo mundo para a sua religião. Por quê? Insegurança, não tem certeza daquilo que estão realmente colocando e acham que quanto mais estiverem ali, melhor vai ser para eles, porque maior vai ser a sua turma. Nossos irmãozinhos instigantes, nossos irmãozinhos trevosos também, eles querem aumentar a sua turma, eles querem aumentar ali a falange deles, porque quanto maior a falange, mais eles se fortalecem, e eles querem se fortalecer. É muito simples entender. Então, para fazer-vos sofrer como eles, para fazermos parte da turma. Isso diminui seus sofrimentos. Olha que interessante. Se eles querem que a gente sofra como eles, vai diminuir o sofrimento deles? Não. Olha o que os espíritos respondem. Não, não vai diminuir o sofrimento deles. Mas eles o fazem pela inveja de ver seres mais felizes. Eles fazem pela inveja de ver a tua possibilidade de melhorar. De ver que você pode ser muito mais feliz do que eles. Principalmente aqueles que não são instigantes, aqueles que são os nossos obsessores, que estão ali por direito, por mal que fizermos a eles, eles querem que a gente sofra, eles querem que a gente caia cada vez mais, porque é a vingança que eles estão tendo ali no coração deles. Então é isso que nós precisamos entender. Eles não vão melhorar o sofrimento deles, mas eles estão achando que vão se sentir melhor com o nosso. E a hora que nós entendermos que nós somos obsessores de encarnados e desencarnados na nossa vida, porque a hora que eu desejo o mal de alguém, eu estou obsediando esse alguém. Eu estou desejando para ele coisas ruins e eu vou receber tudo isso de volta. Eu vou mandar para ele as flechas envenenadas, mas o caldeirão do veneno onde eu vou colocar as flechas está dentro de mim. Quem vai ficar com a maior parte do veneno sou eu. E nós precisamos entender isso. Por isso que o perdoar é tão libertador. Eu não estou libertando o outro. Ele vai responder pelos atos dele. Ele tem um aprendizado dele, é problema dele. Quando eu perdoo, eu me liberto. Eu tiro esses caldeirões de veneno. Eu jogo fora essas flechas que eu quero mandar envenenadas. Eu tiro as algemas. Eu sigo livre no meu caminho. Por isso que é tão importante o perdão. Quando isso diminui seus sofrimentos? Não, mas eles o fazem pela inveja de ver seres mais felizes. Ele continua na mesma pergunta. Que tipo de sofrimento querem fazer que experimentemos? Os que decorrem do fato de pertencerem a uma ordem inferior e distante de Deus. É este o sofrimento que eles querem que a gente faça parte do grupo. Fazemos parte daqueles que estão distantes de Deus. É isto que ele está colocando, de pertencer a uma ordem inferior e distante de Deus, distante da possibilidade da felicidade. Porque quanto mais próximos nós estivermos de Deus, quanto mais nós estivermos no caminho para Ele, mais felizes nós vamos sendo, porque mais nós vamos conhecendo, mais nós vamos nos esclarecendo, mais paz nós teremos. E com essa paz e com o esclarecimento, nós seremos mais felizes.
Por que Deus permite que espíritos nos incitem ao mal? Essa é uma das perguntas que mais acontecem, né? E nós vamos ver também nos estudos de Agostinho, né? O Santo Agostinho, essa pergunta repetida um monte de vezes: por que Deus permite, né, que nos incitem ao mal? Por que Deus permite que o mal existe, né? Se Deus é bom, da onde veio o mal? Até a gente entender, e o livro dos Espíritos nos fazem entender isso, que o mal é criação nossa. O sofrimento que nós temos pelo mal é a lei de ação e reação, que é uma lei universal. Deus não tem nada a ver com isso. Somos nós que criamos, somos nós que o recebemos de volta. Enquanto nós não dissiparmos, enquanto nós não eliminarmos o mal em nós, nós não nos livraremos do sofrimento que o mal causa, porque nós somos o criador dele. Ele existe em nós porque nós o criamos. E é isso que nós precisamos entender. Deus não tem nada a ver com isso. Então eles perguntam: por que Deus permite que espíritos nos incitem ao mal? Olha a resposta. Os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a testar a fé e a constância dos homens no bem. Vamos lembrar quando Emmanuel coloca que indiretamente o mal sempre trabalha para o bem? Sempre. Então o mal está ali porque eu estou recebendo, digamos assim, um mal está me acontecendo, porque eu estou recebendo de volta o mesmo mal que ontem eu enviei a alguém. Então, este mal que está me acontecendo vai me fazer aprender a sentir como dói, e eu não vou fazer mais isso a ninguém. É isto que é importante a gente aprender. E é por isso que aquele espírito que está exercendo o mal contra mim, no fundo está me fazendo aprender, está me fazendo me conhecer. E também está me fazendo pagar as minhas contas, porque eu fiz ontem para outro e agora ele está fazendo para mim. Se eu aprender, se eu tiver resiliência, se eu tiver entendimento, eu vou zerar a conta. Eu fiz, eu recebi de volta, eu zero a conta. Se eu mandar de volta, eu entro no ciclo de novo e eu vou receber de volta de novo, e aí eu não saio desse ciclo vicioso tão cedo. Vai depender de mim, sempre vai depender de mim. Nós dependemos só de nós mesmos para a modificação de tudo. Toda a nossa vida, todo o nosso futuro pode ser modificado hoje, agora. Se a partir de agora eu mudar o meu pensamento, eu mudar o meu propósito de vida, o meu entendimento de como eu levo a vida. Então, repetindo, os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a testar a fé e a constância dos homens no bem. Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito, e por isso passas pelas provas, né, ou pelas provações do mal para chegar ao bem. Nossa missão, né, eles como espíritos, né, nossa missão é colocar-te no bom caminho. E quando as más influências agem sobre ti, é porque as convocas, né? Tu que as chamas, é isso que ele está dizendo. Você que está chamando, né? Quando as más influências agem sobre ti, é porque as convocas pelo desejo do mal. Pois os espíritos inferiores vêm auxiliar-te no mal, quando desejas praticá-lo. Somos nós que chamamos os bons, se os nossos sentimentos são bons, e os maus, se os nossos sentimentos são maus. Os afins atraem afins. Eles, né, os espíritos, só podem ajudar-te no mal quando queres o mal. É a afinidade. Se és propenso ao homicídio, pois bem, terás um bando de espíritos que alimentarão em ti esse intuito de matar alguém. Mas também há outros que se empenharão em influenciar-te para o bem, o que fará com que isso equilibre a balança, permitindo que seja senhor dos teus atos. É aquilo que eu estava falando, se tem algum influenciando, vai ter o nosso mentor, vai ter outros influenciando de outra forma, e nós com o nosso livre-arbítrio é que vamos escolher, e assim nós somos senhores dos nossos atos, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Portanto, somos nós que dirigimos a nossa vida. Nós temos aqui uma colocação de Kardec. É assim que Deus deixa a nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir e também a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós.
é o nosso livre-arbítrio, né? É o que ele está dizendo. Deus deixa para nós, na nossa consciência existem todos os ensinamentos de Deus, tudo que nós precisamos saber está na nossa consciência. Então ele permite que com todos esses ensinamentos em nós, com a nossa consciência, a gente exerça o nosso livre-arbítrio, porque é através das nossas escolhas que nós vamos caminhar com a nossa vontade de volta para Ele, pelos nossos próprios pés. Então vamos lembrar sempre que Deus ensina pelo tempo, não pela dor. A dor nós causamos a nós mesmos com os nossos atos, com os nossos sentimentos, as nossas escolhas que a gente recebe de volta. Deus ensina através do tempo. É o tempo que nós vamos levar para aprender todas as lições e chegarmos de volta até Ele. Esse tempo vai ser mais curto ou mais longo, dependendo das nossas escolhas. Ele nos coloca tudo à nossa mão. Todos os ensinamentos, todos os amigos, todos os espíritos afins, os inimigos nós criamos, né? Os amigos nós criamos também, vamos aumentando a nossa família espiritual, sejam de afinidades boas ou ruins, e é nessa livre escolha, nós por nós mesmos vamos montando todas as nossas atividades, ensinamentos, aprendizados, né? E a vida que nós levamos, Deus nos deixa livre para nós, com a nossa livre escolha, aprendermos tudo o que temos que aprender e chegarmos até Ele por escolha, por vontade. Escolha de caminho nosso, não foi imposto por ninguém. Ele nos coloca ali todos os caminhos, nós escolhemos qual que nós queremos seguir. E nós vamos montando os nossos labirintos com as nossas más escolhas. Ele não tem nada a ver com isso. Ele fica ali só esperando, por isso que ele ensina pelo tempo. Até o nosso tempo de nós sairmos do labirinto, desmancharmos o labirinto que nós criamos e voltamos para o caminho correto. Pode-se escapar da influência dos espíritos que nos induzem ao mal? Nós já lemos, né? 467, vamos repetir aqui. Sim, pois tais espíritos só se prendem àqueles que os solicitam pelos desejos, ou que os atrai por seus pensamentos. Né? Ele só se prende àqueles que os chamam e como imã, por similaridade, tem os mesmos sentimentos, tem os mesmos pensamentos, então eles se prendem ali pela similaridade, pela sintonia. Os espíritos cuja influência é repelida pela vontade do homem desistem de suas tentativas. Olha que pergunta interessante. Então aquele que está ali me instigando, tal, mas eu repilo, eu mudo de pensamento, eu entro em oração, eles desistem? Olha a resposta. O que queres que façam? Quando não há nada a fazer, eles cedem o lugar. Eles se afastam. No entanto, olha aqui. No entanto, eles aguardam um momento favorável, como o gato espreita o rato. Então eles se afastam. Mas eles ficam ali na espreita. A hora que a gente tiver uma vigilância, a hora que a gente abrir uma frestinha, eles vêm ali alimentar o que existe em nós. Porque eles não podem colocar aquilo que nós já superamos, eles não podem colocar aquilo que não existe em nós, mas eles podem sim regar a plantinha. Tem uma sementinha em nós ali, de maldade, de mágoa, de vaidade, de raiva, de inveja. Então eles vêm regando e tratando para que aquela semente cresça e vire uma árvore. Se nós arrancarmos enquanto está um arbustozinho ou quando está só a sementinha brotando, a gente arranca e limpa. Eles se afastam. Aí daqui a pouco eles vêm com o regador ali esperando, uma invigilância nossa, e vão regando ali outra coisa, ou aquela mesma que não foi toda. A gente cortou só a partezinha de cima, a semente ficou adormecida ali embaixo, a gente não fez o trabalho completo. Aí eles vêm e vão regar de novo. Esse é o trabalho deles. Eles desistem, mas por hora. Ficam ali na espreita para tentar o assédio de novo. Só vão conseguir de novo pela nossa invigilância. Depende sempre de nós. É isso que a gente precisa entender. Por que meio pode-se neutralizar a influência dos maus espíritos? Olha que interessante. Lá na 467 nós vimos, pode-se escapar, quer dizer, pode-se livrar. Lá na 467 eu posso me escapar da influência, eu posso me livrar dela. E aqui na 469, olha que interessante. Pode-se neutralizar, eu consigo neutralizar, fazer com que aquilo
não me influencie, né? Neutralizar a influência dos maus espíritos? Olha a resposta. Fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus, rejeitareis a influência dos espíritos inferiores, destruindo o império que queriam ter sobre vós. Evitai ouvir as sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que insuflam entre vós a discórdia e todas as más paixões. Desconfiai, sobretudo, dos que exaltam o vosso orgulho, pois eles vos apanham em vossa fraqueza. Isso é um cuidado que a gente tem que ter, porque a vaidade, o orgulho, eles são frestas, que não são nem frestas, são portas que nós deixamos abertas invigilantemente. Então eles vêm ali adulando, né? Alimentando o nosso orgulho, a nossa vaidade, e quando a gente vê, nós estamos no erro, nós estamos ali na prepotência, na vaidade, nós estamos ali na soberba e nem estamos percebendo, porque eles foram instigando, foram ali devagarinho alimentando, né? Como eu falei, regando a sementinha do orgulho, então ela vai crescendo e a gente se sente ali o máximo, né? A última bolacha do pacote, e vai virando uma árvore aquilo ali. Então é isso que eles estão colocando, eu vou repetir. Evitai ouvir as sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que insuflam entre vós a discórdias e todas as más paixões. Desconfiai sobretudo dos que exaltam o vosso orgulho, pois eles vos apanham em vossa fraqueza. Nosso maior calcanhar de Aquiles é sempre orgulho e egoísmo. Então, se eles conseguirem entrar ali pelo orgulho ou pelo egoísmo, eles nos pegam. E é aí que nós temos que ficar muito vigilantes. E ele continua aqui. Eis porque Jesus ensinou a dizer na oração dominical, né, a oração de Dominis, domínio, né, a oração principal, que foi a oração que Jesus ensinou lá na casa de Pedro. Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal que existe em nós, do mal que fazemos aos outros. É a isto que Jesus coloca. Não nos deixeis cair em tentação. Quem que cria a tentação? Somos nós, com o desejo, com a vontade, né? Com o egoísmo, com a vaidade. E aí essas tentações vão atraindo, né? Nós estamos ali naquilo, vão atraindo aqueles que vão incitando ali e vão fomentando o mal que existe em nós. Eles não vão trazendo o mal e colocando dentro de nós, não. Eles vão só regando aquilo que existe em nós. Por isso, quando a gente colocamos, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, do mal, é o mal que existe em nós. É o mal que nós fazemos aos outros. E é isso que nós precisamos entender e é isso que Jesus veio nos ensinar. Os espíritos que tentam nos induzir ao mal e que dessa forma colocam à prova nossa firmeza no bem, receberam a missão de fazê-lo? E se é uma missão que cumprem, eles têm a responsabilidade disso? Olha a resposta, vamos prestar bem atenção nessa resposta, porque não existe isso como missão, né? É uma questão, estão ali dentro das leis divinas que regem o universo. Então, nenhum espírito recebe a missão de fazer o mal. Quando o faz, é por sua própria vontade, e assim sofre as consequências disso. Deus pode permitir que ele o faça para vos testar, mas não o ordena, e cabe a vós repeli-lo. Sempre a nós, a questão é sempre conosco. Quando experimentamos um sentimento de angústia, de ansiedade indefinível, ou de satisfação interior sem causa conhecida, isso se deve unicamente a uma disposição física? Eles respondem, com efeito, quase sempre são comunicações que tendes com os espíritos sem o saber, ou que tivestes com eles durante o sono. Então esses sentimentos que a gente fala, nossa, da onde vem isso? Da onde vem esse tipo de sentimento? São contatos que nós estamos tendo ali com irmãozinhos instigantes,
ou com irmãozinhos, dependendo do sentimento, pode ser um êxtase, um sentimento com irmãos mais esclarecidos, ou são lembranças que nos vêm do contato que a gente teve à noite. Conversamos ali, participamos juntos de alguma coisa, para o bem ou para o mal. Os espíritos que nos querem induzir ao mal apenas aproveitam as circunstâncias em que nos encontramos ou podem criar estas circunstâncias? Olha a resposta. Aproveitam a circunstância, mas muitas vezes eles a provocam, impelindo-vos, sem que percebais, ao objeto de vossa cobiça. Então eles aproveitam a circunstância, mas às vezes, como eles conhecem o nosso pensamento, conhecem o nosso desejo, conhecem até aquele desejo que a gente está querendo esconder de nós mesmos, eles provocam para incitar aquele desejo que está lá dentro para aflorar, para que a gente entre, né, no erro, entre ali junto com, sejamos mais um ali da turma, né, da falange. Então, o que eles colocam aqui, aproveitam a circunstância, mas muitas vezes eles a provocam, impelindo-vos sem que percebais ao objeto de vossa cobiça. Assim, por exemplo, um homem encontra em seu caminho uma soma em dinheiro. Não penses que foram os espíritos que levaram o dinheiro até ali, mas eles podem dar ao homem o pensamento de se dirigir àquela direção, e então lhe sugerem apoderar-se dele, enquanto outros lhe sugerem devolver o dinheiro ao dono. O mesmo ocorre com todas as outras tentações. E aí, quem vai escolher, se no caso do exemplo, se vai devolver, vai buscar o dono, vai devolver o dinheiro ao dono, ou vai ficar aquele com que é achado não é roubado e vai ficar com ele, que é um erro, é o livre-arbítrio. É a nossa escolha que vai determinar. Então, nós terminamos aqui com a questão 472 e no nosso próximo estudo nós vamos, com a 473, estudar os possessos. Até lá!